Olá, meus alunos, tudo bem? Professor Marco Aurélio. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre geometria, mais precisamente sobre lugar geométrico. Vamos aí falar um pouquinho sobre circunferência e círculo, que tem aí conceitos diferentes, são coisas diferentes. Vamos falar sobre bissetriz, ortocentro e outras definições mais, tá bom? Mas vamos devagar, tá bom? Que nós estamos começando a falar sobre esse assunto e que é muito interessante. Combinado? Bom, meus queridos, o que é lugar geométrico? Lugar geométrico é nada mais, nada menos que uma região do plano ou do espaço com determinadas características comuns, tá bom? E aí, visto isso, nós podemos falar aí sobre circunferência e círculo. O que é a circunferência? Bom, a circunferência, colocar aqui em vermelho, a circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que estão equidistantes do centro. Tá bom? O que é equidistantes? Mesma distância. Tudo bem? Mesma distância. Tudo bem? Ou seja, são os pontos que estão à mesma distância do centro. Tá bom? E essa distância, olha lá, a distância de qualquer ponto da circunferência ao seu centro é chamada de raio. O que ele está querendo dizer aqui? Que qualquer ponto que está aqui na circunferência, qualquer ponto que está aqui na circunferência, a distância deste ponto até o centro, que está aqui com a letra C, essa distância é chamada de raio. Tudo bem? Então, qualquer ponto que está na nossa circunferência, que está aqui desenhada em azul, qualquer ponto que está aqui na circunferência, a distância desse ponto ao ponto central da nossa circunferência é chamada de raio. Então, a circunferência é o conjunto desses pontos que tem a mesma distância à região central, que aqui nós chamamos de centro, e essa distância é denominada de raio. Tudo bem? Tranquilo? Agora, o que é círculo? O círculo é formado por todos os pontos que estão no interior da circunferência. Então, círculo e circunferência são coisas distintas, são definições, possuem aí, né, definições diferentes. Combinado? O círculo é o lugar geométrico dos pontos que estão na circunferência. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância do centro. E os círculos são os pontos que estão ali contidos, né, dentro da circunferência. Aqui nós temos o ponto A e nós temos o ponto B, que aí, pintada aqui em azul, essa é a nossa região, certo? Essa nossa é a região que está, como vamos colocar aqui, que está contida aqui, né? Os pontos que estão contidos no nosso círculo, contidos e delimitados pela nossa circunferência. A circunferência é o tracejado, né? É a linha, é o contorno aqui em azul, e o que está pintado em azul internamente é a nossa região, que é conhecida aí por círculo. E todos os pontos que estão aqui nessa região, pintada em azul, são chamados de pontos que pertencem ao nosso círculo. Tudo bem? Tranquilo? Então, círculo é o conjunto ali dos pontos que estão no interior da circunferência. E a circunferência é o lugar geométrico que tem ali o conjunto dos pontos que estão a uma mesma distância do nosso centro, que é o denominado aí de raio. Tudo bem? Então, de novo, círculo e circunferência possuem aí conceitos totalmente diferentes. Eles se complementam, mas possuem conceitos diferentes. Tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Vamos caminhar mais um pouquinho. Olha só. O próximo assunto que nós vamos falar sobre mediatriz, circuncentro, baricentro e ortocentro. Nossa, professor, tudo nome grego. Não, meu querido, não é nome grego, tá bom? São conceitos muito importantes que a gente precisa ter ao falar de centro, ao falar de circunferência, círculo e triângulo. Tudo bem? Primeiro, olha só, o que é a mediatriz, tá bom?
O que é a mediatriz? É uma reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular? Que forma um ângulo de 90 graus. Reta perpendicular a um segmento de reta que passa pelo ponto médio desse segmento. As mediatrizes de um triângulo são retas perpendiculares traçadas passando pelo ponto médio de cada um dos seus lados. Dessa forma, um triângulo possui 3 mediatrizes. Complicado, na verdade? Resumindo, o que é uma mediatriz? É uma reta perpendicular ao segmento, a esse segmento, na verdade, é uma reta perpendicular que divide o segmento do triângulo em duas partes iguais. Tudo bem? Então, olha só, observem aqui comigo esse segmento aqui, ó. Essa daqui é uma mediatriz. Tudo bem? O que é uma mediatriz? É um segmento de reta, tá bom? Que toca, que faz como é que fala? É um segmento de reta perpendicular ao lado do triângulo, tudo bem? Ou seja, forma um ângulo de 90 graus, dividindo esse segmento AC, que é lado do meu triângulo, em duas partes iguais. Ou seja, significa que essa parte tem o mesmo tamanho dessa, tudo bem? Então, vamos lá de novo. O que é a mediatriz? É um segmento de reta perpendicular ao lado do triângulo, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, dividindo o segmento, o lado do triângulo, em duas partes de tamanhos iguais. Se aqui mede 5 centímetros, por exemplo, aqui também vai medir 5 centímetros. Isso é chamado de mediatriz. E um triângulo tem aí 3 mediatrizes. Tudo bem? 3 mediatrizes. Então, aqui nós temos uma, aqui nós temos a segunda e aqui nós temos a terceira mediatriz. E o encontro dessas mediatrizes é chamado de circuncentro. Esse aqui é o encontro das mediatrizes. Tudo bem? Encontro das mediatrizes. O circuncentro é o encontro das mediatrizes, ou seja, o ponto em comum a essas 3 retas perpendiculares. Tudo bem? Vamos relembrar. Mediatriz é uma reta perpendicular ao segmento de reta, ou seja, ao lado do nosso triângulo, dividindo esse lado do triângulo, né, ao qual ele toca, né, ao qual ele faz um ângulo de 90 graus, em duas partes de igual medida. Por isso é chamado lá de ponto médio, ou seja, se é ponto médio, divide em duas partes iguais, tá bom? Um triângulo tem quantas mediatrizes? 3 mediatrizes. E o encontro dessas mediatrizes é chamado de circuncentro, tá bom? Tranquilo? Vamos seguir mais um pouquinho. Esse ponto, que é o circuncentro, ele tem a mesma distância de cada um dos vértices desse nosso triângulo. Ou seja, a distância do circuncentro a qualquer um dos vértices do nosso triângulo é a mesma medida. Ou seja, vou até fazer aqui em azul. A distância do circuncentro até o vértice A é a mesma distância do circuncentro até o vértice B, que é a mesma distância, vai estar a mesma distância, né, do nosso vértice C. O circuncentro ele está à mesma distância de qualquer um dos vértices do nosso triângulo. Lembrando o que é vértice? Vértice é a união de duas semirretas. Tudo bem? Então aqui nós temos o vértice A, nós temos o vértice B e nós temos o vértice C. Guarda isso. O circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, esse circuncentro, ele está à mesma distância de cada um dos vértices do nosso triângulo. E o nosso triângulo tem quantos vértices? Ele tem 3 vértices. Tudo bem? No caso do nosso desenho ilustrado, tem 3 vértices A, B e C. Tá bom? Então vamos lá. Vamos caminhar mais um pouquinho, tá bom? Para a gente falar mais um pouquinho. Tá bom? Olha só.
Em um triângulo, podemos traçar 3 medianas, tá bom? O que são 3 medianas? 3 medianas e elas se encontram a um ponto chamado baricentro. Esse ponto é denominado de centro de gravidade de um triângulo. Então, as medianas, o que são as medianas? O encontro da... Desculpa. O que é o baricentro? O baricentro é o encontro das medianas. O que são as medianas? São os segmentos de reta, né, que estão aí à mesma distância do centro. Combinado? E aí são denominadas aí de centro de gravidade de um triângulo. Então, o baricentro de um triângulo é nada mais, nada menos que o seu centro de gravidade. E o ortocentro? O ortocentro é o encontro das alturas. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui. O baricentro é o encontro das medianas. Tudo bem? É o encontro das medianas. Vamos deixar aqui ó, o encontro. Vamos fazer ao contrário? Vamos colocar aqui, ó. O baricentro é o quê? É o encontro das medianas do nosso triângulo, tá bom? O encontro das medianas. E o ortocentro é o encontro das alturas. Encontro das alturas ou de seus prolongamentos, né, desse nosso triângulo. Tudo bem? E o encontro das bissetrizes internas é chamado de incentro. Tá bom? Incentro. Então temos lá, o baricentro é o encontro das medianas, o ortocentro, o encontro das alturas, e o incentro, o encontro das bissetrizes. Mas o que é uma bissetriz? Bom, meus queridos, bissetriz é nada mais, nada menos que o segmento de reta que divide um ângulo em duas partes de igual valor. Ou seja, é um segmento de reta que divide um ângulo em duas partes de igual valor, de mesma medida. Tudo bem? Então, aqui no nosso caso, representado aqui, nós temos um vértice O, tudo bem? E aqui nós temos uma semirreta OA, OB, e aqui nós temos a bissetriz C. O que a bissetriz faz? Ela divide o ângulo O em duas partes iguais. Se a gente falar que o ângulo O é igual a 30 graus, então, nesse nosso exemplo, essa parte aqui é igual a 15 e essa parte é igual a 15 graus. Ou seja, a bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Divide em duas partes iguais. Tudo bem? Então é isso, meus queridos. Façam os exercícios, tá bom? Propostos lá no grupo. Na próxima aula a gente retorna para fazer a correção e falar um pouco mais sobre geometria, tá bom? Se ficou com dúvida, não deixe de perguntar, estou à sua disposição. Até mais ver e até a próxima aula. Tchau, tchau.